Olá, aqui é o Professor Piscine, estamos iniciando mais um Piscinecast, esse podcast que acontece em todas as semanas e eu trago para você dicas, reflexões e estratégias para você vencer nos estudos, no trabalho e na vida. Tema do nosso Piscinecast de hoje, 3 dicas para você conseguir fazer coisas difíceis na sua vida. O que você considera fazer difícil aí? O que você considera difícil na sua vida? Estudar, trabalhar, lidar com alguma coisa, alguma situação? Então, assista ou escute este Piscinecast até o final, porque eu vou passar para você 3 dicas práticas para ajudar você a conseguir fazer isso que você considera difícil e ter o resultado que você deseja. Antes de tudo, você que já está no YouTube, já clique em gostei, compartilhe, deixe um comentário falando, professor, estou por aqui, um abraço, de tal cidade e tal. Seu comentário é importante porque ajuda o nosso Piscinecast a chegar a mais pessoas. E muito importante, compartilhar e dá o like, porque seu interação, quando você interage, ajuda muito. Muito obrigado. Você que está ouvindo das plataformas de podcast, Apple, Google, Spotify, já compartilha. Já manda para alguém e fala, fulano, saiu o Piscinecast, porque o seu compartilhamento é muito importante. E no Spotify, vai lá dar 5 estrelas. Vai lá no Piscinecast, tem a opção das 5 estrelas. No Apple Podcasts, vai lá no final... Vai lá no Apple Podcast, vai lá no final, dá 5 estrelas, deixa um comentário, porque isso ajuda muito também o Piscinecast a chegar a mais pessoas. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Depois aproveite para maratonar o Piscinecast. E você que já está por aqui, muito obrigado por sempre acompanhar o Piscinecast. Olha só, essas dicas de hoje elas foram retiradas de um artigo que eu tive a felicidade de ler essa semana, do blog do Cal Newport. O Cal Newport já esteve presente por aqui no nosso Piscinecast, vários episódios, tem 2 episódios dele, primeiro sobre minimalismo digital e o outro sobre o modo focado, ter mais foco no trabalho e nos estudos. Ambos os livros do Cal Newport que eu já li, deixarei o link aqui embaixo, os em português e em inglês também, e os episódios de Piscinecast, você que está ouvindo nas plataformas de podcast, terá o link também, assim como o pessoal que está aqui no YouTube. E esse artigo do Cal Newport é realmente sobre como fazer coisas difíceis. Eu quis trazer aqui para o Piscinecast, porque você sabe, o Piscinecast é um comentário que eu faço das coisas. É um comentário de um livro, um comentário de alguma coisa que eu assisti, que eu converso com você. Para entender aí junto com você, né, a gente extrair alguma coisa. Eu converso, você pensa aí, depois você pode comentar em qualquer lugar ou mandar um e-mail para mim. E esse artigo do Cal Newport, eu tô rindo porque assim, é um falando do outro. O Cal Newport fez um artigo sobre uma palestra do autor Brandon Sanderson, que é um autor famoso nos Estados Unidos. Ele fez um artigo sobre essa palestra dele, resumindo. Eu achei interessante, estou trazendo aqui. O Cal Newport pôs lá a essência, o que ele acha importante. Eu tô pegando o principal que o autor falou, que o Cal colocou lá como citação, e estou trazendo aqui para a gente discutir. Então essa é uma citação da citação. A gente tem isso também no método científico. Então eu quero trazer isso para você, por quê? Porque ter essa ideia de fazer coisas difíceis é importante. O que você tem? A pergunta que eu fiz no início é: o que você tem de difícil na sua vida? O que é difícil para você fazer? Pode ser uma coisa diária, pode ser uma coisa pontual. Quantas vezes nos deparamos com coisas que nos impedem de progredir porque são difíceis? E eu quero começar esse Piscinecast justamente trazendo esse ponto que o autor coloca. Ele coloca o seguinte: é errado a frase seguir os seus sonhos. Seguir os seus sonhos é uma mentira. Esses aforismos infligem um desserviço às mentes impressionáveis das crianças, pois ofuscam a complexidade, a frustração e as nuances envolvidas na busca de objetivos notáveis, ou seja, de grandes objetivos. Só uma coisa, ele coloca aqui palavras, né? Desserviço, impressionáveis, ofuscam, complexidade. O negócio é o seguinte: quando você fala para uma criança, ou quando você aceita a frase seguir os seus sonhos, significa que você está completamente eliminando todos os desafios que podem surgir. E é preciso tomar cuidado com isso. Olha só, ele retruca, o autor, que a seguinte afirmação é muito mais realista. Qual que é a afirmação? Eu posso fazer coisas difíceis. Fazer coisas difíceis tem um valor intrínseco. E elas me tornarão uma pessoa melhor, mesmo que eu acabe falhando.
Isso, eu quis trazer, acho que esse assunto para o Psinecast, porque é meio que uma forma que eu tenho trabalhado nos últimos anos. Quando eu comecei o projeto em 2014, eu era muito nessa coisa do siga seus sonhos, vai fazer acontecer. Não sei se a vida acabou de me colocando alguns desafios, coisa que você deve passar também, ou deve ter passado, e me mostrou que não é assim. Você entende? Não significa porque uma coisa não deu certo que você não aprendeu com aquilo. E a gente precisa dar valor ao aprendizado. Veja só, a partir do momento que você coloca eu posso fazer coisas difíceis, o universo se abre para você. E isso não é exagero. Porque quantas coisas, eu estou perguntando isso para você agora, quantas coisas você deixou de lado porque você considerou difícil? Não vou ter tempo. Isso é difícil demais. Larga a mão. Quantas pessoas desistiram dos estudos, de trabalho, de projetos por conta disso? E é importante você criar essa mentalidade do tipo, fazer coisas difíceis tem um valor intrínseco, ou seja, o valor por ela mesma, um valor dentro dela, da ação, e elas me tornarão uma pessoa melhor mesmo que eu falhe. Eu trabalho muito na área dos estudos, você sabe disso. Quantas pessoas não falaram para mim que fizeram 1, 2, 3 provas e essas 1, 2, 3 provas prepararam elas para passar na prova final? Quantas pessoas não tiveram vários fracassos antes de ter a preparação para passar naquilo que deseja ou fazer aquilo que deseja? Mesmo que você erre, você aprende. Uma coisa que eu tenho falado pro pessoal é... tem gente que chega pra mim, né? Fala, professor, a gente... Ou no acompanhamento, ou quando eu monto uma estratégia de estudo. Mas eu tô errando muitas questões. Eu falo, que bom. Professor Psini, como assim? Você quer que eu erre? Pelo contrário. Se nós estamos estudando, nós precisamos errar para aprender. E é assim que funciona. Professor, eu já tô trocando de faculdade pela 4ª vez, eu não quero trocar de novo. Cara, se você tiver que trocar de novo, troque. Às vezes as outras eram uma preparação para a próxima. E às vezes todas essas faculdades que você fez tenha te dado uma bagagem para que você siga um outro rumo na sua vida. Não tem como a gente saber qual que é o rumo. Eu vou insistir muitas vezes para as pessoas continuem, vai lá, siga firme, porque eu não sei o que pode acontecer. Mas você precisa estar aberto a perceber o que a vida está preparando para você. Falamos sobre isso no penúltimo ou último Psinecast, onde eu trouxe como se preparar para o futuro do Stephen R. Covey. O que a vida quer de mim? Observar isso. O que a vida quer de mim? Então, antes, né, por isso que eu quis dar essa pequena introdução que tem no texto, é isso. Fazer coisas difíceis tem o seu valor nela mesma. E a partir de que você começa a construir essa mentalidade de, cara, eu vou fazer uma coisa difícil e eu vou fazer nem que seja para aprender, nossa, aí você começa a deixar de ficar preso no resultado. Porque se você fica muito preso ao resultado, não estou falando que o resultado é ruim, mas se você fica preso a ele, você se frustra. E se você se frustra, você desiste. E vai contrário a uma mentalidade que eu tenho, que é a mentalidade do tentar, tentar e tentar. Tentar, tentar e tentar. Mas eu vou tentar para sempre? Cara, que outra coisa você tem para fazer? Tem gente que tem muita pressa, mas na verdade é que quando você desiste, você perde ainda mais tempo. Então toma muito cuidado com isso, com uma mentalidade só de resultado. Só de resultado. Entendeu? Tudo bem, eu estou falando aqui resultado no sentido de sucesso. Se eu estou estudando, só estudo para passar, só faço um projeto para que dê certo, só faço tal coisa para que a coisa aconteça. Tudo vai gerar para você um bom aprendizado. E quando você começa a ter essa mentalidade de fazer coisas difíceis, você vai fazer uma coisa difícil, você vai terminar aquilo, e mesmo que não tenha tido resultado, você vai falar, cara, eu posso fazer uma coisa mais difícil ainda. Eu posso fazer uma coisa mais difícil ainda. E aí que vem a nossa primeira dica para fazer coisas difíceis na vida. Faça metas melhores. O autor coloca o seguinte, seu objetivo, por exemplo, não deve ser fazer com que o próximo trabalho acadêmico seja aceito em uma revista melhor, pois não especifica uma ação concreta que você possa agendar e executar.
Uma abordagem melhor pode ser concentrar-se em acumular 15 horas de trabalho profundo em seu estudo por semana. Isso você pode controlar, provavelmente influenciará o seu objetivo geral. Não fica pensando no resultado. Então, professor, então você falou aí de coisas difíceis. E aí eu vou fazer agora, se eu passei nesse trabalho, eu vou almejar um trabalho maior para passar. Mas e aí se você não passar? Você vai se frustrar? E como que você vai gerenciar isso? Uma coisa que eu faço com o pessoal, às vezes eu faço assim, a pessoa nem percebe, né? A gente, na estratégia de estudo, determina ali, objetivos, vai fazer isso, passar numa prova e tal. E aí depois eu começo a fazer metas mensais. Olha, esse mês você vai estudar 20 dias, por 3 horas por dia, você vai responder 600 questões e o seu resultado vai ser 50%. E aí nós nos focamos nisso. Nós nos focamos neste resultado do mês, que é uma coisa que nós conseguimos controlar. Porque ser aprovado, passar na sua prova, ter um trabalho aprovado pelo seu, pelo seu supervisor, ou coisas que fogem do seu controle, como que a gente vai saber? Eu não passei na prova, então eu sou burro? Não, cara. Uma coisa que eu falo pro pessoal, sempre numa boa também. Eu falo, cara, não tem como nós termos todas as variáveis de uma prova. Às vezes nós estamos no ápice, cara, acertando pra caramba, fazendo, detonando. Eu chego, olha, sucesso. Chega na prova, você, tem uma dor de barriga. Que exemplo, né? Mas pode acontecer de nervoso. Quantas pessoas não têm problema com prova de ansiedade? Eu tô indo bem, tô legal pra caramba, tô preparado pra prova. Tive um acidente. Né? Que exemplo drástico. Tem que parar. Eu sou dramático, então eu acabo criando exemplos drásticos. Né? Pode ser qualquer coisa boba, mas entenda, é uma variável que você não tem controle. Outra coisa, não sabemos a modalidade de prova. Eles sempre fazem a prova há 20 anos do mesmo jeito. Um dia resolveram falar, cara, vamos mudar. Eu já vi direto isso. Teve uma prova para professores recente aqui no Mato Grosso do Sul, onde todo mundo falou, cara, que prova foi aquela? Totalmente difícil. Muitas pessoas reprovaram. Você entende? Uma variável que não controlamos. Então se concentre na variável que você controla, aumentando o nível, tornando-a mais difícil para que você esteja preparado. É o que eu faço. Quando alguém fala comigo, a gente deixa o foco naquilo que nós podemos controlar. E a partir disso, melhorando, atingindo mais níveis. Porque aí você consegue. Um outro exemplo para você, né? Meu agora, pessoal. Eu sempre escrevi os artigos, eu gosto muito de escrever, daqui a pouco eu vou falar para você sobre isso. Uma coisa muito interessante que mexeu bastante comigo. O que acontece? Eu sempre escrevi os artigos. E ao longo dos últimos anos, 2014, eu fui diminuindo, passando mais para o vídeo. E agora eu quero voltar, né, a escrever com mais afinco de como eu escrevo, produzindo os meus próprios artigos. Teve uma época que um pessoal que estava trabalhando comigo, eles estavam produzindo resumos dos meus vídeos, mas eu não quero isso. Eu acho que eu quero escrever. Por quê? Porque eu quero tornar a minha escrita melhor. Para eu tornar a minha escrita melhor, eu preciso escrever. E aí eu tava pensando, mas eu vou escrever artigo de 2.000 palavras, porque, 3.000, 4.000, que os meus artigos eram grandes. E, cara, não preciso. Eu posso começar com pouco todos os dias. Você tá vendo? Olha, eu trabalho com aprendizado, trabalho com orientação e até às vezes eu preciso de alguém de fora para me falar alguma coisa. Todo mundo precisa de um mentor e um professor de fora. Pode ser esse seu mentor, seu professor pode ser alguém do seu lado, alguém que está observando, ou pode ser uma informação, algo que venha de fora, um livro de alguém que você admira muito, que segue, seja na área religiosa, na área do desenvolvimento pessoal. Isso me abriu os olhos. Falando sobre isso, sobre exatamente esse ponto, que vem a dica 2 de como conseguir fazer coisas difíceis na sua vida. Aprenda como você trabalha. Olha o que ele diz. Eu me vi muito nessa frase dele. Ele falou, adoro escrever, diz o autor, mas mesmo assim eu tenho dificuldade em sentar e escrever.
ele coloca: você deve experimentar para descobrir qual a combinação de motivação, circunstâncias e responsabilidade funciona melhor para a sua personalidade específica. Essa frase me lembrou muito o autor Steven Pressfield no livro A Guerra da Arte, que nós temos aqui um Psinecast chamado Como Superar Seus Limites Internos, que também foi feito pela Lucilena Galvão. Eu também resolvi fazer a minha impressão do livro. Nós temos aqui no Psinecast, recomendo que você ouça depois. E o que acontece? Eu me vi muito nisso, adoro escrever, mas eu tenho dificuldade, que o Stephen Pressfield chama de resistência. Exatamente isso. É preciso vencer essa resistência aos poucos. E para ajudar a vencer essa resistência interna, você tem que encontrar a sua motivação, circunstância e responsabilidade. Eu sou muito de personalizar aquilo que funciona para você. O que funciona para você pode ou não funcionar para mim. Tem gente que adora grupo, tem gente que impressão de grupo, em pressão, né, em conjunto, com a pressão do conjunto do grupo, funciona melhor. Aí tem grupo de estudo e toda aquela coisa, né? Tem uma menina que eu atendi, estudando para revalidação do seu diploma no Canadá. Ela adora grupo. Nossa, quando eu montei a estratégia, ela falou: professor, eu estou estudando com grupo e tal. E o grupo fortalece ela gosta dessa coisa de conversar. E eu falo: incentiva isso, vai em cima disso, porque é o que você gosta. Tem gente que gosta de ser sozinho, igual eu. Eu gosto de fazer sozinho, gosto de ter no meu ritmo. Tem gente que gosta do outro mandando. Vai lá, consegue. Principalmente o pessoal dos exercícios físicos, né? Vai lá, você não vai conseguir, você é feio de batata, né? Aquela coisa toda. Eu sou contra isso. Mas tem gente que funciona assim, na base da porrada, né? Cada um é cada um. Mas tem gente que gosta de liberdade, tem gente que gosta da motivação. Vamos lá, você consegue, você é bom. Nossa, vai pra cima. Tem gente que funciona assim. Quem falava, eu vi uma frase sobre isso, quero até ver se eu consigo trazer um Psinecast a respeito, é o Bernardinho. Ele falou que o que ele fazia no passado de meter bronca não funcionava com uma equipe seguinte, porque o perfil era diferente. Eu, como professor, percebo isso hoje em dia. Aquilo que eu fazia já não funciona com o aluno, então eu vou moldando. Acabei de falar, o projeto Estudar e Aprender em 2014, ele tinha outra cara do que tem agora. A forma como eu falava em 2014 é outra de como eu falo agora. Significa que eu estava errado? Não, cara. Significa que eu mudei. E que bom, graças a Deus que eu mudei. Fico feliz de mudar. Porque se eu fosse uma pedra que não muda, o que seria da vida? Então, aprenda a sua forma de trabalhar. Qual que é o seu perfil? Como que você gosta de trabalhar? Encontre esse perfil. Porque não dá para você falar: eu não consigo, mas você tem que encontrar essa forma, essa sua maneira que funciona melhor para você. E a partir disso, que vem a nossa terceira dica, que é de vida. De vida. A nossa terceira dica para conseguir fazer coisas difíceis na vida é dividir. Olha só, o que o autor coloca, né? O conselho final de Sanderson é dividir grandes objetivos em partes gerenciáveis. Ele observa, por exemplo, que o romance que ele está escrevendo atualmente é mais longo que toda a série de Jogos Vorazes combinadas. Este é um livro realmente grande, ele exclama. Antes de dizer que só pode enfrentar um empreendimento deste tamanho, palavra por palavra. Então não fica vendo aquele seu objetivo como o grande ponto, sabe? Exemplo de quem eu acompanho. Às vezes a gente senta e fala: nossa, professor, tem muito conteúdo, né? Eu falo: não se concentre nisso. Não se concentre nisso. Nós vamos dividir e vamos pegar a semana. Não se concentre no quanto conteúdo tem, quanto ainda falta, o tanto que você tem que aprender. Se você ficar se concentrando nisso, você vai desanimando. Porque você começa a caminhar e olha a montanha lá na ponta e você fala: nossa, eu tenho que andar muito ainda, hein? Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa assim que você tá fazendo o trabalho, aí você olha no relógio e fala: meu Deus, ainda falta 6 horas para eu ir embora? É isso. Não faça isso. Se concentre no agora, se concentre no pouco. Não fica pensando: nossa, eu preciso escrever um artigo de 300 páginas. Se concentra no que você tem que fazer hoje. É isso que é o mais importante. Porque esse pouco a pouco vai tornando-se uma massa grande
E você olha e fala, cara, como que eu consegui fazer tudo isso? Né? Como que eu consegui fazer tudo isso? Tem um autor que escreveu um dos maiores compilados escritos até hoje, chama O Ramo de Ouro. Esqueci o nome do autor agora. Trabalhamos com ele na aula de antropologia na faculdade de história. O Ramo de Ouro. Todo mundo falava, nossa, um grande compilado, um estudo. Até esse O Ramo de Ouro não foi feito todo de uma vez. Ele não ficou pensando, nossa, eu vou produzir mais de 2.000 páginas de... Não, cara, ele foi fazendo, até que pegou todo aquele conhecimento e chegou. Dividir é uma arte. Dividir não é só dividir quando nós montamos um plano, quando nós definimos metas. É dividir na mente também. Não adianta você dividir no papel se na sua mente você fica se concentrando no grande. Fica pensando, nossa, falta muito, quando que eu vou terminar? Meu Deus, não vai dar jeito, eu não vai dar conta de fazer tudo isso. Se você continuar dessa forma, na mentalidade, você vai desistindo, você vai minguando. Você vai, não, para, cansei. O pessoal costuma fazer isso, né? Professor, comecei animado, mas depois desanimei. Aí eu falo por quê? Porque eu tava devagar demais. Devagar pra quê? Você entende? O que é devagar para quem está começando? São coisas que às vezes as pessoas... São pequenas coisas e até eu fico às vezes... Cara, eu tô falando uma coisa tão óbvia, mas que ninguém faz. Entendeu? Não tem nenhum mistério. Eu não estou revelando nenhum segredo da humanidade aqui. É uma coisa óbvia. O que é devagar para você? Eu tô lendo... sei lá, eu fico 2 horas lendo uma página. Tá, mas antes você fazia o quê? Antes eu não lia nada. E você tá devagar? Você entende? Você deu um primeiro passo. Se eu estiver caminhando na rua, eu posso falar, cara, eu tô andando rápido. Mas você não tá andando rápido, você tá caminhando, o outro tá correndo. Tá, mas eu tava parado. Pra mim isso é rápido. É um primeiro passo. Depois que eu tiver um parâmetro, aí eu posso dizer que é rápido e o que é lento. Mas há um parâmetro. E o parâmetro, e aqui vem o ponto, o parâmetro não pode ser o outro. O parâmetro deve ser você. Isso não é uma maratona. Isso aqui não é uma corrida com várias pessoas. Você não está competindo com ninguém. Lógico, eu estou falando aqui, salvo algumas exceções, tá? Se você está competindo consigo mesmo, você tem que olhar para você mesmo. A menos que você fale, não, professor, eu estou estudando para uma prova onde vai ser decidido melhor quem termina primeiro. Aí é uma outra coisa, aí é uma competição. E nesse caso de competição, este exemplo que eu dei e isso que eu estou falando não vale. Aí é competir consigo mesmo e com o outro. Outra coisa. Mas na grande maioria das vezes, o inimigo ou o desafio é só você mesmo. Mais uma vez, vale a pena como superar seus limites internos. A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, tem aqui no Piscinecast. Ouça depois, dá uma geral, porque você vai gostar bastante. Então, retomando aqui as 3 dicas. 3 dicas para conseguir fazer coisas difíceis na vida. 1. Faça metas melhores. 2. Aprenda como você trabalha. 3. Divida. São dicas simples e práticas. O que eu quero que você faça agora? Coloca nos comentários. Professor Piscine, gostei dessa dica, gostei dessa. Nossa, isso aqui me ajudou nisso. Seu comentário no YouTube ajuda muito. Já clique em gostei e compartilhe. Manda para o grupo da família, dos amigos, porque isso ajuda muito. O mesmo vale para quem está no Google Podcast, Apple, Spotify. Já compartilha. Manda lá pro grupo da família, dos amigos, da faculdade. Faça mais pessoas conhecer, porque você ajuda demais e eu sou muito grato quando você faz isso. No Spotify dá 5 estrelas, no Google, no Apple Podcast, 5 estrelas também. Lembrando que o Piscinecast vem com o suporte do meu curso Método 5. O Método 5 é um curso para quem está estudando para prova, concurso ou faculdade. Você quer aprender a estudar do jeito certo? Então veja o meu método, que engloba organizar a mente, organizar a rotina, melhorar o foco, fortalecer a memorização e aumentar a sua inteligência. São 5 passos que vão ajudar você a estudar melhor para ter o resultado que você deseja. É isso. Da onde veio esse Piscinecast, tem muitos outros. Já aproveita para fazer uma maratona de Piscinecast. Confere os episódios do Cal Newport que eu passei para você. Confere os episódios do Como Superar os Limites Internos, da Guerra da Arte, do Stephen Pressfield. E uma coisa também, aqui embaixo tem os links dos livros do Cal Newport no YouTube e também na descrição do podcast. Você comprando por esse link ajuda a manter o nosso Piscinecast. E eu agradeço muito. Não tem custo nenhum para você. Você compra pela Amazon,
ganhamos uma pequena comissão e isso ajuda a manter o Piscinecast. Obrigado, é isso. Foi mais curto dessa vez, né? Estou gravando num horário diferente. Foi mais curto dessa vez, mas estamos aqui com o nosso Piscinecast semanalmente. É isso, um abraço e até mais.